A quarta-feira começou com temperatura baixa e geadas no sul de Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo e em pontos isolados do Paraná. Em Amambai, cidade que fica localizada no sul de Mato Grosso do Sul, a temperatura mínima foi de apenas 1,9 grau. E quem conta pra gente como é que fica o tempo neste feriado prolongado é o meteorologista do Canal Rural, o Arthur Miller. Arthur, enquanto tivermos essa área de alta pressão, pelo menos é bom porque não chove, aí isso ajuda na recuperação do Rio Grande do Sul, ainda tem risco de geada também, né? Eu queria saber quais são as áreas nas próximas 24 horas e se chega também para a parte ali de Minas. O que você nos diz? Bem-vindo. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. O frio continua, né? Estamos passando por esse pico de intensidade, mas a tendência é que a geada deva ficar somente na região sul. Inclusive, olhando para a temperatura mínima amanhã, então amanhecer frio em boa parte do centro-sul do país, mas aqui já no centro-oeste, a temperatura já começa a se elevar gradativamente nos próximos dias, claro, mínimas aí de 8, 10 graus ainda, mas sem risco de geada. O frio também predomina em boa parte da região sudeste, mas olhando até com um pouco mais de detalhamento, no sudeste, São Paulo aí com mínimas aí na casa de 9 graus, principalmente aqui na área de interior essa mínima pode chegar a 7. Teve geada também em áreas de interior aí em registro, a mínima chegou a 2 graus, mas a temperatura sobe gradativamente. Sul de Minas, mínimas aí também na casa de 10 graus, não ficam com risco de geada. Inclusive, até olhando aí para Passos, uma quinta-feira com mínima de 12, o tempo segue ensolarado, mas a temperatura já começa a subir gradativamente. Já no sábado, a máxima já fica na casa de 29. Quando olhamos para a região centro-oeste, a atenção para o maior frio fica ainda em áreas do sul, de Mato Grosso do Sul e de fronteira com o Paraguai, que a mínima ainda fica abaixo de 10 graus. Mato Grosso, mínimas aí de 15 e 14, porém, olhando para os próximos dias, inclusive para Amambaí, quinta-feira já com mínima de 8, mas também subindo gradativamente nos próximos dias, com a máxima já no sábado chegando a 26. E para finalizar, na região sul, onde o frio deve estar mais intenso, mínimas de 8 no Rio Grande do Sul, 5 graus no oeste de Santa Catarina e no centro-sul do Paraná, ali na mancha mais escura, mínimas aí na casa de 2, 3 graus, com risco de geada. E claro, olhando justamente para os pontos aí com risco de geada, Serra Gaúcha, Vacaria aí com mínima de 2, risco de geada, Urupema na Serra Catarinense, mínima de 1, e o termômetro podendo zerar em General Carneiro com a mínima de 0, ou seja, manhã com risco de geada nestas áreas, até se estende para sexta-feira para estas áreas também, mas a temperatura no sul começa a subir gradativamente também a partir do final de semana. Tá certo. E agora eu quero saber uma coisa, Arthur. A gente sabe que tem pouca chuva em grande parte do Brasil, mas entre norte e nordeste a gente ainda está com altos volumes. O que está acontecendo lá em relação à quantidade de chuva? Porque a gente sabe que pelo menos por lá, tirando Rondônia, por lá é tempo abafado e muita umidade ainda, né? Exatamente, a zona de convergência intertropical, a Zecite, leva a chuva ainda principalmente para Roraima. E quero até destacar hoje nas imagens de satélite, o ciclone aqui formado, já se afastando para o oceano, e a frente fria associada a ela indo até a região norte. Lembrando que a frente fria a gente não consegue visualizar, a gente sabe que ela está aqui, porque justamente por onde ela passa, ela levanta a umidade, aí contribuindo na formação de nuvens mais carregadas, e por isso até não choveu tanto na região sul, porque a frente fria só conseguiu encontrar umidade quando chegou aqui próximo à região do Nordeste, o que foi aí uma boa notícia principalmente para o Rio Grande do Sul. Claro, olhando então como é que fica o tempo no decorrer do dia de hoje, chuva somente lá na faixa norte, boa parte da faixa litorânea da região do Nordeste, claro, chuvas também no Espírito Santo, Rio de Janeiro e leste de Minas Gerais, mas não é chuva volumosa. Sul, tempo ensolarado, como em boa parte do centro-oeste e centro-sul da região norte. Lá sim, principalmente no Mato Piba, a situação aí fica muito em atenção, porque no Mato Piba, máximas aí na casa de 34, 33, não tem chovido, o solo está muito ressecado e isso potencializa principalmente o risco para focos de incêndio, porque nos próximos 5 dias a chuva praticamente não se concentra justamente nessas áreas onde precisa chover de forma mais volumosa e a chuva está ficando somente nos extremos da região norte e também na faixa leste da região nordeste, Priscila. E agora falando também de umidade do solo, porque no Mato Piba você tem cultivos em desenvolvimento e a gente sabe que está muito seco lá por todo o interior, porque essas pancadas estão restritas na costa.
Essa chuva chega em algum momento para o oeste da Bahia, sul do Piauí, sul do Maranhão? Até deve chegar um pouco de chuva para o interior da região, mas é só na segunda quinzena de junho. Aqui no mapa de umidade do solo, aqui todas essas áreas amareladas que significam um solo mais ressecado, que não contribui com as pastagens e nem com o desenvolvimento do milho segunda safra, porque somente a boa umidade do solo é nas manchas em azul, que ficam restritamente aí na faixa litorânea. Nos próximos 5 dias até chega uma chuva aqui no norte do Tocantins, centro-sul aqui da região, chegando no interior lá de Pernambuco e da Paraíba, porém o volume de chuva ainda é baixo. Para o próximo período, pegando justamente entre 4 de junho até dia 8, a chuva volumosa volta aqui, ó, somente para a faixa litorânea, aqui nas manchas em verde, 80 milímetros em 5 dias, provocando alagamentos na área urbana. E é uma chuva que falta chegar principalmente aqui no interior da Bahia, sul do Piauí. E aí sim, quando a gente olha lá para o dia 9, dia 13, até chega uma chuva mal distribuída aqui para a região de Barreiras, sul do Piauí, porém é pouca chuva, é uma chuva que chega atrasada e o calorão predomina na região. E até para a gente entender melhor a situação, quando a gente olha para o interior da Paraíba, até tem chuvas aí no começo de junho, mas mal somam 7 milímetros, ou seja, é uma chuva que mal baixa a poeira na região. E quando a gente olha para o litoral, João Pessoa e a capital, veja, 140 milímetros. Essa sim que era uma chuva boa aí para o produtor no interior da região. É uma chuva que não deve chegar aí, ao menos aí até o final de junho, mesmo com o retorno das ondas de leste, que isso aqui também já tem a ver com as ondas de leste, que começam a atuar principalmente agora de maio a setembro, porém está difícil dessa chuva chegar no interior, Priscila. E a gente sabe que depois dessa semana de mais frio, né, Arthur, dá para a gente contar com uma diminuição aí desse enfraquecimento desse ar polar a partir da semana que vem? Dá para dizer isso? Depois dessa semana mais gelada, a semana que vem as temperaturas se elevam em todo o centro e sul do Brasil? Exatamente. Por todo o Brasil, a partir da próxima semana a temperatura se eleva. Na região sul-sudeste, máximas aí de 24, 27 graus típicas de outono e inverno. Agora, centro-oeste, nordeste e norte, a temperatura deve voltar a ficar acima de 35, 37 graus. Inclusive, algumas regiões aí do centro-oeste na próxima semana, a temperatura pode bater até 39 graus. Ou seja, que eu não falei, esse frio só foi para enganar, devido ao ciclone se estendeu o pulso de ar frio, mas a tendência que a gente vai trazer, principalmente na sexta-feira, é que vai ser um inverno quente. Ou seja, na sexta-feira não pode perder, amanhã também tem mais Arthur Miller, tem Mercado e Companhia, e na sexta-feira toda essa projeção do próximo trimestre, do que a gente pode esperar para esse inverno, e até já dá um sopro do que vai ser a safra de verão. Obrigada, viu, Arthur, pela participação. Obrigado, Priscila, uma boa tarde para você que nos acompanha.